Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao curso Reforma Trabalhista, Impactos nas Relações de Trabalho, uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, Cetra-BH, e do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Realização e coordenação acadêmica, espaço intelectual, coordenação jurídico-corporativo. Registramos aqui os nossos agradecimentos aos patrocinadores, Souza Cruz, patrocinador Platinum, e aos demais patrocinadores, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitanos, Sintran, Marcelo Tostes Advogados, Santos Rodrigues Advogados Associados, Grupo Rezende Chaves, Tupinambá Advogados, FIENG, Toledo Pauliello Perpétuo Pessoa e Cabral Advogados, Moreira Carvalho e Bittencourt Sociedade de Advogados, Décio Freire e Associados, Sindicato das Indústrias de Alimentação de Uberlândia. Agradecemos também aos apoiadores, Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, Escola Judicial do TRT Terceira Região, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdades Milton Campos, IBMEC, Newton Paiva, Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Jornal da Cidade de Belo Horizonte. Nós gostaríamos de convidar para a composição da mesa de abertura o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, desembargador Dr. Júlio Bernardo do Carmo. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, Dr. Joel Jorge Guedes Pasqualin. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, Dr. Rubens Lessa Carvalho. A Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, doutora Adriana Augusta de Moura Souza. O presidente do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, desembargador doutor Gerson de Oliveira Costa Filho. O diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, desembargador Dr. Luiz Ronan Neves Cury. O diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Ronaldo Armon, aqui representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e Minas Gerais, Dr. Antônio Fabrício Gonçalves. O presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, Dr. Glauco Rodrigues Becho. A diretora jurídica da Souza Cruz, Carla Simas. O diretor do Espaço Intelectual, Dr. João Paulo Tupinambá. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Dr. Júlio Bernardo do Carmo. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu saúdo os outros integrantes da mesa, o presidente do Cetra-BH, Joel Jorge Guedes Pasqualin, o ilustre presidente da Sintran, Rubens Lessa Carvalho, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas, Adriana Augusta de Moura Souza, presidente da Conematra, desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho, o diretor da Escola Judicial, desembargador Luiz Ronan Neves Cury, o diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados, Ronaldo Armon, que aqui representa nosso querido presidente da OAB Seção de Minas Gerais, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. O presidente da Mata 3, juiz Glauco
Rodrigues Becho. A diretora jurídica da Souza Cruz, Carla Simas. E o diretor do Espaço Intelectual, João Paulo Tupinambá. Como também cumprimento o seleto auditório que hoje nos prestigia. Vou ser muito breve na minha manifestação. Entrou em vigor, em novembro de 2017, a substancial alteração da consolidação das leis do trabalho, que incorporou a chamada reforma trabalhista, elogiada por uns e excomungada por outros. A reforma trabalhista não tinha como ser evitada. O Brasil enfrenta, nos últimos anos, e principalmente nos dias de hoje, a pior crise econômica de sua história. Queda gradativa da receita anual e um índice crescente e desesperador de desemprego estrutural. Estima-se que, segundo dados do IBGE, de 12 a 14 milhões de trabalhadores tiveram baixa em sua CTPS e encontram-se atualmente em situação de desemprego. Se a este quadro desolador se acrescenta a mão de obra que sempre esteve relegada ao mercado informal, alcançaremos a cifra alarmante de 24 a 28 milhões de brasileiros privados de uma fonte segura de rendimento com a qual possa atender às necessidades básicas pessoais e de sua família. Ou seja, de 22 a 24 milhões de brasileiros estão privados de uma vida digna e decente. Situação desesperadora que clama pela séria intervenção do governo federal, que é assim cobrado diuturnamente pelos órgãos responsáveis pela avaliação da situação social do trabalhador no Brasil. Para vencer a crise econômica brasileira e possibilitar o surgimento de novos empregos, foi idealizada a reforma trabalhista, ao principal argumento de que a CLT não está afinada com os novos tempos de alta tecnologia e nem com as novas condições competitivas e agressivas do mercado de consumo. Os tribunais do país, ratificando em nome da uniformização de jurisprudência nacional, um ativismo judicial irrefletido e perdulário, idealizado pela Corte Ápice Trabalhista, que é o colente Tribunal Superior do Trabalho, eles passaram a adotar a ideia fixa de que o trabalhador é um eterno hipossuficiente, que precisa da permanente proteção do Estado. Nesse diapasão, não bastasse o princípio de proteção que informa todo o direito do trabalho, cuja tendência é a hiperproteção do trabalhador, procurando-se na solução dos conflitos trabalhistas a fórmula que melhor beneficie os assalariados, através da aplicação da norma mais favorável e de outros princípios que fazem pender a balança da justiça do trabalho para o lado do operariado. Passaram também a adotar um ativismo judicial positivo e pernicioso, avançando espetacularmente sobre o campo de atuação do legislador positivo. Em suma, o colente TST, ao invés de interpretar casos concretos trabalhistas com base na supremacia da lei e da Constituição Federal, passou a adotar uma jurisprudência criativa de direitos sociais, alargando-se cada vez mais o espectro protetor do direito do trabalho, tudo à revelia de um processo legislativo constitucional que é a única ambiência jurídica capaz de possibilitar o alargamento impositivo de direitos trabalhistas.
Esta reflexão não é só minha. O presidente do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandara da Silva Martins Filho, expõe a face cruel desse ativismo judicial expoliador do campo de atuação do legislador positivo em seu brilhante artigo doutrinário, Reflexão com vistas à modernização da legislação do trabalho por ocasião dos 75 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. Artigo publicado, livro editado pela Lex Magister, na obra denominada Primeiro Caderno de Pesquisas Trabalhistas 2017. E vamos aos exemplos práticos que foram colhidos exatamente nesta obra do ministro Ives Gandara. A súmula 437 do COLEN-TST sobre o intervalo intrajornada para repouso e alimentação, que procurava dar uma aplicação ao artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. E explica, a norma do artigo 71 da CLT, que reprime a não concessão do intervalo e transmuda em hora extraordinária o tempo que dele é suprimido pelo empregador, seja 30, 40 minutos, o que for, a Corte Trabalhista ampliou triplamente a sanção. Igualou concessão parcial a não concessão, mandou repetir o pagamento da parte do intervalo concedido e mandou replicar o período não concedido nas demais parcelas remuneratórias. Outro exemplo, a ultratividade das normas convencionais de trabalho. Novamente em postura ativista legiferante, o TST, revendo a súmula 277 do COLEN-TST, passou a adotar sua ultratividade, tornando perenes benesses patronais contempladas na negociação coletiva, ignorando-se assim o prazo de vigência do convênio coletivo e a necessária intervenção constitucional do sindicato de classe em sua confecção. Outra aberração foi concessão de estabilidade provisória à empregada gestante em contrato de experiência ou temporário. Interpretou-se assodadamente o leading case proveniente do Supremo Tribunal Federal, que referia-se não a um contrato de trabalho temporário determinado, e sim a vários contratos temporários exigidos pelo mesmo empregador em lapsos temporais curtos e que detectava a ocorrência de fraude trabalhista, porque as curtas contratações minavam a possibilidade de indeterminação do contrato de trabalho, impossibilitando assim a incidência da proteção constitucional garantida à trabalhadora gestante. Outro entrave, a equiparação salarial em cadeia, que possibilitava a indicação de paradigmas remotos, acabava por frustrar a atuação da prescrição total bienal, onerando-se superlativamente o patronato. A indenização de lavagem de uniforme, o pagamento dobrado por férias fracionadas regularmente, o tormentoso problema da terceirização, que só era regulamentado jurisprudencialmente e não permitia a observância das exceções legais, telecomunicações e empresas geradoras de energia. A acumulação de adicionais de insalubridade e de periculosidade, em que pese a restrição seletista e ainda outras inúmeras situações que são citadas no referido artigo doutrinário. Tudo isso passou a onerar indevidamente o patronato sem qualquer respaldo normativo. E devemos citar igualmente, pelo menos é o que eu penso pessoalmente, a desavisada ampliação da competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos de danos morais e materiais nos acidentes de trabalho, quando houvesse culpa ou dolo do empregador. A Justiça do Trabalho da Tavênia, feitas necessárias exceções, passou a fixar indenizações escorchantes a título de danos morais e materiais, tornando, em alguns casos,
e inviável empreendimento econômico por parte do empresário empregador, alijando não poucas vezes para a bancarrota. Como era de se esperar, tendo em vista a conjugação de todos esses fatores, sobreveio uma reforma trabalhista que coloca um basta no ativismo judicial positivo e refletido, a par de tarifar a indenização por danos extrapatrimoniais na seara trabalhista. A reforma trabalhista procura reencontrar a equação perfeita, o elo perdido entre o capital e o trabalho, ou seja, a observância do princípio da valorização do trabalho e da livre iniciativa deve encaminhar de forma concomitante e justa, sem que a ganância de um estorve a atuação do outro. Valorize seu trabalho, sim, mas sem criar penduricário sem lastro legal ou indenizações vultosas que minem a atuação do patronato. Ou seja, a justiça do trabalho deve sempre perseguir a equação ideal no confronto entre o capital e o trabalho, de maneira que o trabalhador tenha seu justo salário e a empresa a justa retribuição de seu capital. Finalizando, eu estou convicto de que o presente seminário sobre a reforma trabalhista será coroado de pleno êxito, podendo-se antever ideias e propostas que contribuam para a modernização da nossa legislação trabalhista e a harmônica convivência entre o capital e o trabalho, contribuindo assim decisivamente para que todos possamos alcançar no Brasil a almejada paz social. Muito obrigado. Passamos agora a palavra à diretora jurídica do Grupo Souza Cruz, doutora Carla Simas. Bom dia a todos, senhores integrantes da mesa, ilustres magistrados, servidores e demais participantes. É um grande prazer estar aqui e uma honra para a Souza Cruz poder patrocinar um evento sobre um tema tão importante e relevante, tanto para a comunidade jurídica quanto para a sociedade. Quero parabenizar os organizadores e desejar a todos que aproveitem bastante as discussões e as palestras de altíssimo nível que teremos aqui nos próximos 2 dias. Aproveitem, obrigada pela participação. Com a palavra, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, Setra BH, Dr. Joel Jorge Guedes Pasqualin. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui à mesa e no auditório, em nome do Dr. Júlio Bernardo do Carmo, desembargador e presidente do Tribunal do Trabalho, qual cumprimento todos os demais presentes. Vou ser bem breve. É um prazer muito grande recebê-los aqui hoje na nossa casa. Nos últimos anos, temos investido bastante no treinamento de nossos operadores, buscando com isso não só a eficiência no transporte de passageiros, mas também a satisfação dos nossos usuários. Todo o pessoal envolvido em nossa atividade recebe treinamento constante, o qual vem se intensificando e se especializando. Entendemos que a capacitação e aprimoramento técnico constante são fundamentais em todos os ramos de atividade. E, com isso, nossos departamentos jurídicos internos, escritórios externos, departamentos pessoais, também são alvo de nossos treinamentos. Em 2015, antes mesmo de sua vigência, realizamos o primeiro evento referente ao novo Código de Processo Civil, durante 8 dias inteiros. Tivemos o privilégio de ouvir, dentre outros, os professores Humberto Teodoro Júnior, Nelson Neri Júnior, Alexandre Freitas Câmara, Antônio do Passo Cabral, José Rogério Cruz Itucci e o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino e João Otávio Noronha e Luiz Fux. Naquela oportunidade, contamos com o apoio institucional da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, faculdades Milton Campos e diversos outros parceiros. Já no ano passado, com o novo CPC em vigor, brindaram-nos com suas exposições os professores Cássio Scarpinella Bueno, Sérgio Cruz Arrenhard e Hermes Janete Júnior, além dos ministros Herman Benjamin, Marcelo Navarro e Luiz Fux.
Naqueles dias, trouxemos também temas relativos ao direito do trabalho no transporte coletivo. Palestraram os ministros Alexandre Anga Belmonte, Valmir de Oliveira da Costa, que estará aqui amanhã novamente, Cláudio Mascarenhas Brandão, Hugo Carlos Scholeman, Augusto César Leite Carvalho e João Oreste Dalazen. Nesse segundo evento, tivemos a participação da Escola Judicial TRT, Escola Judicial Militar do Estado, a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, Fundação Escola Superior do Ministério Público e Associação Mineira do Ministério Público. Hoje, com o advento da reforma trabalhista, corremos contra o tempo e nos preparamos para conhecer melhor as mudanças que estão prestes a entrar em vigor. Pessoalmente, penso, ainda que de início, que o nosso segmento não sofrerá mudanças bruscas com as inovações legislativas aprovadas. Sabemos que a reforma, como posta, não encontra unanimidade entre nós, mas imaginamos que, pelo menos em um ponto, todos concordemos. Alguma coisa precisa ser feita para o país alcançar níveis satisfatórios de desenvolvimento. Especificamente, no ramo de transporte de passageiros, estamos nos últimos anos racionalizando ainda mais nossas operações, porque o mundo está sendo, de fato, reinventado. Nosso colaborador não é mais o mesmo, tampouco nossos usuários. Outro dia, há 15, 20 anos atrás, redes sociais eram encontros periódicos com amigos, depois do trabalho para a troca de experiências e contatos. De lá para cá o mundo mudou, crescemos, somos mais de 7 bilhões de pessoas, passamos a ter tudo digitalizado e agora já armazenamos informações nas nuvens. Imagine isso no transporte passageiro. As estruturas das cidades nem de longe acompanharam esse crescimento e essa evolução quantitativa e qualitativa. Por isso, o nosso desafio é reinventar a relação de trabalho nesse novo mundo. A reforma conseguirá isso? Possivelmente não, mas já nos permitiu flexibilizar nossos olhares. Em outro ponto, temos trabalhado para diminuirmos a cultura do litígio. Nós, e aqui me refiro a empresários, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, serventuários, não suportamos mais a quantidade de processos judiciais. Por isso, encontros dessa natureza permitem perceber que as empresas de judiciário, assim como o mundo, estão se reinventando. O processo de papel já está com os dias contados. Empresas de nosso segmento já agem preventivamente, melhorando suas estruturas, aprimorando seus controles e amenizando seus ambientes. Com a ajuda do Ministério Público, tivemos condições de estruturar nossos postos de controle, permitindo que nossos colaboradores trabalhem mais satisfeitos. Existem empresas que passaram a ter metas internas de encerramento de processos, visando diminuir seus acervos de reclamatórias mediante acordo. Enfim, nosso objetivo aqui é este, mediante esforços compartilhados entre vários parceiros, dentre eles especialmente o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o Ministério Público do Trabalho, a Escola Judicial, a Souza Cruz, a Espaço Intelectual e o Jurídico Corporativo, manter-nos atualizados acerca da reforma trabalhista sob um olhar progressista e, ao mesmo tempo, conciliador. Então, eu desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos os componentes da mesa e convidamos para que tomem seus lugares junto à plateia para darmos prosseguimento às atividades do dia. Nós assistiremos agora à palestra A Prevalência do Negociado sobre o Legislado. Para presidir os trabalhos, eu gostaria de convidar o Dr. Dênio Moreira, acompanhado do palestrante, o excelentíssimo senhor ministro Vantuil Abdala. Com a palavra, Dr. Dênio Moreira. Bom dia a todos. É um prazer para o CETRA recebê-los em nossa casa, os ilustres magistrados, advogados, que aqui nos honram com sua presença, e empresários que prestigiam o evento.
Dr. Vantuil Abdala, ele dispensa apresentações, ele é ex-presidente do TST, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho aposentado, hoje membro do Conselho Nacional Judicial, do CNJ, presidente da AMAT 2, pós-graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em licenciatura pela Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e, para o engrandecimento da nossa categoria, hoje advogado militante. Com a palavra, o ministro. Eu estou me sentindo como aquele personagem da história de literatura de cordel, que se diz que moça está tardezinha na saída da cidade, perto do cemitério, corcunda, andando para lá e para cá, quando veio uma voz do céu e perguntou: "Oi, infeliz, o que você tem nas costas?" Ele disse: "Uma corcunda, então me dá essa corcunda aqui." Ele saiu satisfeito, foi lá para a cidade, sentou no bar com os amigos e contou a história. Havia um coxo ali perto ouvindo aquela história. Falou: "Vou lá também." E foi, andando para lá, para cá. Veio uma voz do céu e diz: "Ô infeliz, o que você tem nas costas?" Ele disse: "Nada." Ele falou: "Então toma essa corcunda." Não imaginava que esse congresso fosse tão importante quando a doutora Tupinambá disse: "Olha, tem lá um painelzinho para o senhor participar e tal." Eu disse: "Um painelzinho?" Mas não imaginava que fosse. Estou me sentindo, pois, como o cidadão dessa história. Coxa e corcunda agora, porque uma situação completamente nova, mas há tanta coisa para se falar, de mal e de bem, que pretendo fazer alguma coisa que o meu tempo me permite, como o personagem da história de Rolando Boldrin, que tomava o café e deixava sempre na xícara e dava uma balançada e virava. E a esposa lhe disse: "Não faz isso não, isso é falta de educação." Aí foi uma visita, uma senhora com 3 filhos, sentou no sofá, a esposa serviu o café, eles tomaram e ele ficou com a xícara na mão com aquele restinho no fundo. Lá pelas tantas ele vira para a senhora e fala: "Isso tudo é filho da senhora?" Como há muita coisa, eu vou fazer mais ou menos isto. Não há como. Senhores, é um prazer estar aqui, que esta eu considero a minha terra, onde me formei, a quem eu devo tudo. O meu primeiro dia de aula na faculdade de Direito, depois de uma noite inteira viajando de ônibus, dormindo numa pensão, e eu peguei o livrinho e fui todo orgulhoso. Era 1º de abril de 1964. Quando eu cheguei na faculdade, estava cercada por militares com baioneta. E aquele mineirinho de Muzambinho perguntou: "Não vai ter aula?" E ele apontou a baioneta e disse: "Vai andando." E eu corri muito de bomba pela luta contra a ditadura naqueles anos de ferro. Guardo, como estava me lembrando o Dr. Russomano agora há pouco, como diz o poeta, em cada canto uma saudade.
As palavras do presidente, a quem saúdo em nome de todos, doutor Júlio Bernardo, me autorizou a dizer algo que não iria falar, não fazia parte das minhas anotações. Nós todos aprendemos nos bancos escolares que o direito do trabalho é o mais social dos direitos, é tutelar, protege o hipossuficiente, ele pretende superar a sua inferioridade econômica com uma superioridade jurídica. Tudo isso é verdade. E tudo isso é mais verdade ainda no seu papel importantíssimo de enfrentar um capitalismo selvagem, o trabalho degradante, a exploração do trabalho infantil. Não se diminui a importância do direito do trabalho no Brasil. Agora, disse que o direito do trabalho é constituído de normas de ordem pública de caráter imperativo, cogentes e derrogáveis pela vontade das partes. Todo mundo diz isto. E são de ordem pública por quê? Logo o meu que tinha que tocar, né? De ordem pública por quê? Disse, porque interessa a toda a sociedade. E por que interessa a toda a sociedade? Porque senão, se nem esse mínimo de direitos que são garantidos aos trabalhadores na legislação não for respeitado, corre-se o risco de uma ruptura do sistema político. Qual é o sistema político? É o capitalismo. Quem garante o capitalismo são as classes dominantes. O que significa isso? Que o direito do trabalho é um direito conservador. Ele mantém o status quo. Significa que o direito do trabalho não faz distribuição de renda. Ele faz justiça social no caso em concreto, mas não faz distribuição de renda. Tanto assim que na última pesquisa do IBGE, 50% da classe mais pobre ganhava o equivalente a 1% dos mais ricos. Depois de 50 anos da existência do direito do trabalho. Então, não é o direito do trabalho que vai fazer a distribuição de renda. Por que se diz isto? Porque hoje, ao que me parece, muitos juízes, no seu sonho utópico, imaginam que vão fazer a distribuição de renda com a caneta, com a pena. É uma pena, mas isso não é verdade. E aí corre-se o risco de perder-se o parâmetro. Quando eu tomei posse no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Falcão disse, olha, não é costume, não é praxe fazer-se discurso na posse de um ministro. Mas eu queria apenas dar as boas-vindas ao ministro Vantuil e dizer que ele vem com a fama de um juiz legalista. Eu levei aquilo por anos na cabeça, mas algum juiz que não é legalista? E talvez hoje eu tenha um pouco de dúvida quanto a isto, em algumas circunstâncias. Há um ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal, que escreveu um livro e disse assim, por que tenho medo dos juízes? E diz exatamente desta corrente adotada ultimamente da decisão simplesmente invocando princípios. E ele até cita lá em seu livro, naquele caso
da publicação antissemita que o ministro Marco Aurélio e o ministro Barroso, usando dos mesmos princípios, cada um decidiu de uma determinada maneira. O que se quer dizer é que, com esta questão dos princípios, se pode decidir das maneiras completamente diferentes. E é o que eu temo que pode acontecer com esta norma que está para entrar em vigor. Me disseram que um expoente aí da magistratura disse lá em uma palestra: não adianta, nós vamos declarar tudo inconstitucional, porque ofende os princípios da dignidade humana, dos direitos humanos, então. Bem, chegamos a esse ponto que chegamos aí, e eu temo que isso vá piorar muito mais. Será que é preciso novamente o Supremo Tribunal Federal vir e dar um puxão de orelha? Olha, temos aí a súmula número 10, onde deixar-se de aplicar uma lei, seja declarando-a inconstitucional, seja afastando-a sob qualquer fundamento, não é? É preciso que o pleno do tribunal o faça, e ainda assim com a possibilidade de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. De maneira que não creio. Vocês já têm visto que há umas posições que são translocadas. Na última revista do TST de 75 anos, comemoração de 75 anos, tem lá uma juíza da Bahia que ela só falta propor uma degola dos empresários. E uma outra lá de uma juíza do Rio Grande do Sul que, olha, não podemos admitir nada disso e tal. Mas, felizmente, eu creio que a grande maioria do Poder Judiciário do Trabalho está convencido de que há que haver um comedimento na aplicação dessa norma. E se ela tem muitas coisas ruins, ela tem muitas coisas que nos dão muitas esperanças. Uma delas é a questão do que pode ser negociado e o que não pode. Porque quanto a isso havia uma insegurança terrível. Bastava se dizer que aquilo violava o princípio da dignidade humana, o princípio dos direitos fundamentais, então havia anular. O pior, anulava quando já havia 3, 4, 5 anos, e aí se criava um passivo de uma hora para outra, ia um trabalhador, ia outro, de repente a empresa não havia condição de subsistir naquela circunstância. Qual é o grande argumento para se anular um acordo coletivo? O sindicato não tem representatividade. Bem, mas nós vimos vir falando isso há quantos anos? 2, 3, 4, 5. E vocês viram algum movimento para melhorar isto no país? Por esses mesmo que diziam, olha, anulo porque não tem representatividade? Houve algum movimento para melhorar isso no país? E agora, quando se extingue a contribuição sindical, ainda houve uma grita. Tem-se esperança que, com a extinção da contribuição sindical, vá dar um estímulo a que se aperfeiçoe esse sistema, que todo mundo sabe que era absolutamente viciado, com mais de 17 mil sindicatos, pelo que se sabe no país. É sabido que realmente boa parte não tem condição nenhuma de negociar, de fazer uma negociação legítima. Agora,
ainda que sobrevenha uma medida provisória que estabeleça que essa extinção seja parcelada, mas ela vai extinguir, não há dúvida. E aí a tendência é sobreviver os sindicatos verdadeiramente representativos. Agora, o grande problema do nosso sistema sindical é a questão da unicidade. Porque a Constituição Federal deu um passo para lá e um passo para cá, admitiu a liberdade sindical, mas manteve a unicidade sindical. Mas eu creio que agora também há uma possibilidade de que venhamos acabar com a unicidade sindical. E aí não se pode mais falar em sindicato não representativo. Outra questão que eu sempre achei que isto tudo está na introdução. Me convidaram aqui para eu fazer a preliminar do jogo principal, por isso que eu estou ficando só nas preliminares mesmo. Eu nunca entendi como é que se permitia que um trabalhador individualmente entrava com uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando a nulidade de uma cláusula de acordo coletivo. Ora, quem deve ter legitimidade para isso é o Ministério Público, e não um trabalhador individualmente. Lógico que o próprio sindicato pode ir a juiz e dizer, olha, eu não celebrei esse acordo, houve vício de vontade, houve fraude, mas fora isto, ir a juízo simplesmente para dizer, olha, essa cláusula ofende tal norma legal, isto não poderia ser admitido. Que o próprio trabalhador tivesse a legitimidade para ir a juízo individualmente e pleitear a nulidade de uma cláusula de acordo coletivo. Ou o sindicato quanto a vício de vontade, ou o Ministério Público quanto ao conteúdo da cláusula. Outro aspecto que me parece que se a questão é de direito que é coletivo, não deveria ser da competência do juízo de primeiro grau, mas sim deveria ser do Tribunal Regional do Trabalho, porque, naturalmente, é uma decisão que pode vir a influenciar todo o universo da categoria. Estes são dois aspectos que ainda há tempo de nós passarmos a adotar e que tudo vai significar uma garantia para a validade do acordo ou convenção coletiva. Especificamente, a lei já disse, ela tem muitas coisas que são despropositadas. Por exemplo, fixar o dano moral segundo tarifado segundo o valor do salário é um imenso despropósito. O braço de um pobre vale 10 vezes menos do que o braço perdido num acidente, do que alguém que ganha 10 vezes mais. Ou a transcendência econômica, dizer que é considerado pelo valor da causa, quer dizer, o pobre nunca vai chegar ao TST, as coisas. Mas não me cabe dizer sobre isso agora. O que me cabe é dar uma palavra sobre alguns dispositivos relativamente ao que a lei veio prever do que pode e o que não pode no acordo coletivo. Eu gostaria de primeiro fazer a seguinte observação. Ao entre outros, a convenção coletiva tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, o que significa que aquela relação não é enumerativa, mas exemplificativa, pode ter acordos coletivos contra a lei, esse é que é o detalhe, contra a lei, em vários outros assuntos que não estão aqui enumerados. Isto por quê? Porque no 611A diz o que não pode
exclusivamente, nós vamos ver quando passarmos do 611B. No 611B se disse, olha, isto aqui o que não pode, exclusivamente, de maneira que o resto pode. E é o que se quis dizer ali, entre outros. Pois quando se disser, eu considero que não é válido, o juízo disser, eu considero que não é válido por causa disso ou por causa daquilo, vai correr o risco de a matéria chegar ao Supremo e o Supremo aplicar a súmula dessa. Seja porque declarou inconstitucional, seja porque, sob qualquer fundamento, deixou de aplicar a lei. É lógico, tem inúmeros artigos, e não vou comentar um a um, porque ninguém aguentaria isto. Mas vou fazer uma referência rápida a um ou outro. O primeiro item diz respeito a horas extras. Eu falei que já não ia variar mais, mas não aguento. Esses tempos eu escrevi um artigo que dizia horas extras habituais nunca mais. Eu defendi a tese de que isto, se vocês tiverem a pachorra de olhar alguma hora dessa, todas as constituições anteriores a 88 diz, é garantido aos trabalhadores jornada de 8 horas, salvo casos especialmente previstos. A Constituição de 88 não diz assim. A Constituição de 88 diz, é garantido a jornada de 8 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. O que significa isso? Que por acordo individual, você não pode pactuar horas extras em caráter permanente. Porque me parece um grande malefício do país, que pouco se fala, é a prestação de horas extras permanentemente, com todos os seus malefícios. Risco de acidente, sobre o aspecto social, aspecto familiar, sobre o aspecto do mercado de trabalho, sobre o aspecto do nível salarial. No entanto, até hoje a Justiça não veio a declarar inconstitucional o artigo 59, no que permite, por acordo individual, a prestação de horas extras em caráter permanente. Mas não é essa a nossa matéria. Isso é porque, uma vez, estavam fazendo um congresso em São Paulo e o tema era a influência das encíclicas no direito do trabalho. E a doutora Marie Cardone, autora de um livro sobre trabalhadores, viajantes e tal, né? Quando o Dom Helder Câmara estava falando, ele falou, Eminência, o tema é a influência das encíclicas papais no direito do trabalho. Disse, mas eu vou perder a oportunidade de falar sobre o trabalho infantil, sobre as crianças exploradas no trabalho, etc. Não se perde a oportunidade para falar algumas coisas. De maneira que vocês me perdoem a tergiversação, estou aproveitando a oportunidade para um público desse nível, desse alto nível, para dizer algumas coisas. Mas o outro inciso que eu gostaria de fazer... Ah, sim, quanto a esse primeiro ainda, e sobre essa questão do abuso das horas extras, a questão do motorista rodoviário que vem se permitir até 4 horas extras por dia. Para quem? Para o motorista rodoviário. Isso me parece um absoluto despropósito. Permitir que o motorista dirija a estrada durante 4 horas, colocando em risco ele e outrem. E isto não foi de agora, foi de 2015. É lei anterior. Então, vocês já notaram que eu tenho uma certa ojeriza quanto a este abuso de horas extras no país. Intervalo entre a jornada. É o item 3. Me bati durante tanto tempo a questão dos motoristas do Rio de Janeiro
que fizeram um acordo coletivo, diminuíram a jornada de 8 para 7, sem prejuízo do salário. E ao final de cada viagem, o motorista urbano, eles chegavam ao ponto final e tinham lá 10, 12 minutos, que é normal, enquanto chegam os passageiros e tal. Então, ele ia ali, tomava um café, tomava água, atendia a necessidade fisiológica e tal. E isso tinha várias vezes, porque cada viagem dele durava 1h15. O Tribunal de Sinal é nulo. Recebemos lá o sindicato dos trabalhadores dizendo, olha, isso para nós é importantíssimo, nós não queremos, porque se anula esse acordo, nós teremos que ficar 9 horas da empresa, às 8 e mais a hora do intervalo. E não nos interessa, interessa depois de 7 horas irmos embora. Foi uma luta, mas dissemos que era válido o acordo para essas circunstâncias. Chamamos o pessoal do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, dizendo, nós vamos fazer aqui uma exceção à súmula para permitir essa hipótese, para dizer, olha, salvo se o Ministério do Trabalho chegar à conclusão que é ruim para a saúde do trabalhador e tal. Ainda tivemos esta abertura. Foi cancelada. Simplesmente se cancelou esse. Bem, agora veio a lei e permite o intervalo. Agora, o que é uma coisa curiosa, é lógico que há certas circunstâncias deve ter um intervalo de 1 hora, conforme a natureza do trabalho. E em outras circunstâncias, pode-se muito bem ter um intervalo menor. E quem cabe decidir isto é quem conhece a realidade. São os trabalhadores e a empresa, não é o juiz sentado lá na sua sala com ar-condicionado que ele vai saber se aquilo é razoável ou não é razoável. Na Alemanha, o intervalo é de 45 minutos. Nos Estados Unidos é de 20 minutos. Na Inglaterra, de 20 minutos. Isso sempre jornada superior a 6. No Canadá, de 30 minutos. No Japão, de 45 minutos. No México, de 30 minutos. Nem a OIT estabelece o intervalo de 1 hora. O que a OIT diz? Que numa jornada superior a 6 horas deve ter um intervalo estabelecido por acordo coletivo ou, se não houver acordo coletivo, por lei. Mas não diz que deve ser, não diz o tempo. Então, me parece que se criou uma ojeriza quanto a intervalo menor que estas circunstâncias, sem que tivesse, digamos, um fundamento científico para dizer, não, isso é prejudicial à saúde, o intervalo inferior a 1 hora. Nem sempre. Bem, dentre esses outros itens, porque eu já preciso começar a adiantar, porque tem alguns que eu acho mais interessantes, o item 5, que diz respeito a plano de cargos e salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação do cargo que se enquadra como função de confiança. Talvez não tenha tema que tenha provocado maior número de ações trabalhistas do que a caracterização do cargo de confiança. Os bancos talvez tenham tido 80% das ações de seus empregados e ex-empregados indo a juízo para pleitear as extras, para dizer que seu cargo não era de confiança. E o que ficava a Justiça do Trabalho? Coitado do juiz de primeiro grau. O senhor tinha subordinado, o senhor podia liberar empréstimo bancário, e aquele hold. E aí vinha um, achava que aquele cargo era de confiança, o outro achava que não era de confiança. Agora vem a norma e diz, por acordo coletivo, você pode definir o que é cargo de confiança. Alerte-se, naturalmente, não basta dizer o cargo X é de confiança.
tem-se que discriminar exaustivamente quais são as atribuições daquele cargo que é considerado de confiança. Senão vai acontecer a mesma coisa, dizer, me designaram para o quadro X, só que eu não exerci as funções do quadro X, mas exerci as funções do quadro Y. Se se fizer isto, eu creio que isto é um grande passo para diminuir o número imenso de ações que tem na Justiça do Trabalho relativamente a cargo de confiança, não só quanto a bancário, como também a questão do cumprimento da jornada de trabalho. O inciso 12, eu coloquei aqui, mas porque me pareceu que esse inciso choca-se com o inciso 17 do artigo seguinte, que diz o 12 ali, que é permitido o acordo coletivo contra a lei relativamente ao enquadramento do grau de insalubridade. Mas, ora, indo lá ao artigo 611, no item 17, se vê que lá se proíbe a fazer acordo coletivo quanto a direitos que diz respeito à segurança e higiene do trabalho, inclusive aqueles previstos nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, que são as portarias. Ora, o grau de insalubridade é estabelecido em portaria do Ministério. Como é que se pode, pois, fazer um acordo coletivo contra a norma legal que diz respeito a enquadramento de insalubridade quando no artigo seguinte se proíbe fazer acordo nesse sentido? Esta é uma questão que eu acho que merece uma consideração. Esse inciso 13 eu pus apenas para... É o 13 mesmo? É a questão da... Não é o 611B, é o 13, o 611A. É a prorrogação de jornadas em ambiente insalubre sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Isto aqui, você pode dizer, por que eles colocaram isto aqui? Eu me lembro uma vez que nós estivemos no Rio Grande do Sul e numa reunião com sindicatos de empresas e de trabalhadores, e disse, doutor, nós estamos com uma dificuldade aqui que não se ultrapassa. Existe ambiente insalubre na empresa e nós temos centenas de ofícios ao Ministério do Trabalho para que ele venha aqui e autorize a prestação de horas extras, ainda que eventuais, nesse ambiente insalubre. Mas o Ministério do Trabalho diz que não tem gente suficiente para isso. Então, já faz 2 anos, 3 anos, 4 anos que nós não resolvemos esse problema. Então, nós mesmos fizemos uma súmula e talvez o pessoal novo lá no tribunal não tenha entendido isso, revogaram essa súmula. Então, essa súmula tinha essa razão de ser autorizando, porque por acordo coletivo fosse autorizado a prestação de horas extras em saúde, sempre ressalvando a possibilidade de que agente de saúde do Ministério do Trabalho fosse lá e verificasse. Não, aqui é prejudicial, não deve mesmo e tal. Agora, a lei veio permitir. Este 14, prêmio de incentivo, vai resolver um problema que talvez você não tenha muito conhecimento, mas está aparecendo muito na área das grandes corporações, e cada vez mais o Brasil tem essas multinacionais, e principalmente de bancos, é a questão do hiring bônus, é o chamado bônus de incentivo. Quando a empresa quer tirar um alto executivo de outra empresa e lhe oferece como se fosse o valor de um passe no futebol. E diz, olha, você quer vir trabalhar para mim, eu lhe pago R$500 mil de bônus de incentivo e depois lhe pago o salário normal que todos ganham disso, né?
E aí você naturalmente terá que trabalhar pelo menos 2 anos para mim. E ele entra, né, e por algum motivo ou outro ele é afastado. E aí depois ele vai ao juiz e diz: esses R$500 mil têm natureza salarial, de maneira que eu quero férias com base no meu salário integrado dos 500 mil. E não é que alguns têm dados. É curioso, mas é verdade. E agora ultimamente, eu acho que ficaram meio envergonhados e disseram: não, natureza salarial não tem, mas deve incidir o fundo de garantia pelo menos. Eu falei: tá bom, não pelo menos o fundo de garantia, vai lá. O parágrafo 1º do artigo 611, se o moço aí do PowerPoint puder passar lá, o parágrafo 1º do artigo 611-A, diz assim: no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da consolidação. O parágrafo 3º diz que a Justiça do Trabalho analisará a presença do agente capaz da forma prescrita, objeto lícito. Isso não há problema, que normalmente é observado. Mas esta parte final é que e observará o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Está passando um recado direto. Goste ou não goste, quem faz a lei não é o Poder Judiciário, mas é o Poder Legislativo. Isto está constando da lei. O parágrafo 2º diz: a inexistência de expressa indicação de contrapartidas não ensejará a sua nulidade. Isto aqui era um drama, porque o julgador dizia: não, é nula a cláusula porque não havia... Como é que ele sabia que não havia contrapartida? Ele vai saber quais eram as particularidades no seio da empresa, ou de várias empresas, no caso de convenção, que levaram a aquele acordo. Muitas vezes é porque a empresa estava em dificuldade econômica, e muitas vezes é coisa que não consta ali qual foi a razão. O parágrafo 3º e 4º diz que quando se reduz o salário, há que se garantir o emprego pelo prazo de vigência da convenção. Lógico que isso é uma garantia mínima. Pode-se estabelecer acordo, embora a lei possa até dar a entender em sentido contrário, pode-se estabelecer que a estabilidade é por prazo superior à convenção coletiva. Vamos passar, então, ao artigo 611b, que é o que não pode. Vocês notem que a lista é muito maior. E eu achei ótimo, para ficar bem claro. Olha, isso não pode. O que quer? E eu fui juiz em São Bernardo há muito tempo, São Bernardo do Campo, e lá havia as multinacionais, e se dizia: olha, o que nós queremos saber é o que nós devemos fazer, o que nós podemos não fazer. Nós queremos cumprir a lei. A questão é que muitas vezes não se sabe exatamente como se cumpre a lei. O 611b veio essa vantagem: olha, quanto a isso não pode. Constitui objeto lícito de convenção exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Então é bom que se atente para essa expressão. Então não vá dizer depois judiciário: não, isto aqui não pode. Bem, mas a lei veio aqui, me parece ser exaustivo. Veio dizer, não precisava usar essa palavra, usou exclusivamente. Portanto, o que ultrapasse a isto aí, acho difícil de dizer que é impróprio. Dentro desses itens do 611b, o
o item 12 diz respeito a gozo de férias anuais remuneradas. Todo mundo falou sobre isso, mas a própria lei diz, olha, não pode ter férias menor que 30, não está retirando direito nenhum. Os direitos previstos no artigo 7 da Constituição Federal são todos absolutamente respeitados e nem poderia ser diferente. Férias continua sendo de 30 dias. Aqui se permitiu a repartição de uma maneira um pouco mais flexível que antes. Agora, há uma coisa que merece menção, ao meu ver. Não são válidos acordos que reduzem direitos previstos na CLT quanto a férias, como, por exemplo, que devem ser pagas adiantadamente. Então, o que pode haver acordo é quanto ao que não está na lei, mas quanto ao que está na lei, todos os dispositivos da CLT relativamente a férias continuam em vigor, porque a lei proíbe, que é ilícito o acordo que suprime ou reduz qualquer direito relativamente às férias. Já me deram cartão amarelo aqui, vou começar a acelerar um pouco. O parágrafo único do artigo 600b, se o moço da PowerPoint puder passar o parágrafo único do artigo 600b, eu acho que é o seguinte. Diz assim, regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto nesse artigo. Este parágrafo veio a ratificar a possibilidade de acordo para a redução do intervalo. Por quê? Porque diz que intervalo não é considerado norma de segurança e saúde do trabalho. Porque o artigo diz, olha, não pode haver acordo contra direitos previstos em norma de saúde e segurança do trabalho. E aí embaixo diz, mas olha, acordo não é norma de segurança. Ou seja, veio ratificar a possibilidade de acordo coletivo no que diz repouso no mínimo de 30 minutos. O artigo 444 seguinte, se puder passar aí depois, não puder dar uma olhadinha rápida aqui, diz assim, esse é interessante, porque o 444, o caput não mudou nada, diz, as relações de trabalho podem ser livre estipulação das partes, em tudo que não contravenha o dispositivo da CLT e tal. Aí vem o parágrafo único, que é a novidade. A livre estipulação aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A, ou seja, acordo contra a lei, com a mesma eficácia e preponderância do instrumento coletivo. No caso de empregados portadores de diploma de nível superior e que perceba salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo da Previdência Social. Vocês sabem que era uma circunstância que a doutrina, desde muitos anos, já apregoava isso, a necessidade de termos uma interpretação do direito do trabalho diferente para o trabalhador humilde, braçal, de pouco estudo, com os altos empregados, que era preciso ter um certo respeito ao princípio da boa-fé. Não se podia interpretar de maneira igual circunstâncias completamente diferentes. E o que veio essa norma legal foi exatamente autorizar isso. Eu achei que o autoempregado está até um pouco pequeno aí, porque o que dá isso aí? Dá cerca de 11 mil reais, em termos de hoje. É meio pouco. Mas há outra circunstância, que é nível universitário. Então, tendo nível universitário, né, tendo curso superior, nível superior, não é nível universitário, não é estudante, é nível superior, e ganhando de 11 mil para cima, cerca disso, então ele pode fazer acordo coletivo contra a lei
e contra acordo coletivo que já haja para a sua categoria. Então, isto aqui é realmente um passo adiante nessa história que a gente vê que muitos trabalhadores de altíssimo nível, né, médicos, e trabalham, há um pacto, ele está completamente ciente daquilo e depois, 4, 5 anos, vão lá pedir todas as diferenças, dizendo que aquilo não era válido. Agora, o 477A eu achei meio engraçado, porque a tendência toda foi prestigiar o acordo coletivo. E na demissão em massa diz que não precisa do acordo coletivo. Eu achei que pelo menos não manteve a coerência com a filosofia da lei, que era o prestigiamento do acordo coletivo. Para a dispensa individual, que é plurima. Agora, a quitação do PDV era um drama, né? Eu me lembro do julgamento do BESC, eu insisti muito, disse, olha, gente, isto aqui é uma circunstância toda especial. O BESC estava falindo, é o Banco do Estado de Santa Catarina, estava falindo. E os trabalhadores queriam fazer o acordo, o sindicato, não faz. O que aconteceu? Os trabalhadores se reuniram lá num campo de futebol, mais de 90% deles vão aprovar esse acordo. E aí o empregador disse, então vamos em frente. Aí o sindicato correu, foi lá e aprovou. Aprovou e fizeram a discriminação minudente de tudo que estava sendo pago, fora o valor do PDV, que era lá 150, 200 mil reais. E o tribunal destravado. Entrou algum outro trabalhador, porque felizmente a maioria respeitou. Mas se entra algum outro trabalhador, vai por terra. Chegou no Supremo Tribunal Federal, vocês sabem, é aquele famoso acordo do ministro Fux, que diz, olha, não se pode interpretar, fazer a mesma interpretação de uma negociação individual do que uma negociação entre sindicatos. E atribuiu validade e, pela fundamentação, fez nascer aí, não é, uma nova maneira de se interpretar a validade de acordo ou convenção coletiva. O 614 diz que não será permitido estipular duração de convenção coletiva superior a 2 anos. Isso aqui eu bati tanto lá, eu disse, gente, para que isso? O Pérez Botija diz, não se pode exagerar na interpretação das normas do direito do trabalho, porque pode acabar por prejudicar exatamente aquele a quem as normas se destinam. É exatamente o caso. Quando você diz que incorpora-se o contrato de trabalho às normas de acordo coletivo, corre-se o risco de prejudicar exatamente os trabalhadores, porque a vantagem econômica que possivelmente o empregador irá oferecer não vai oferecer mais, porque ele não sabe daqui a 1 ano, a 2 anos, a 5 anos, como estará a economia e se ele poderá bancar aquilo. De maneira que eu achei absolutamente infeliz o cancelamento de uma súmula, o pior, tal como já foi dito aqui, sem precedentes, altíssima vez. Aliás, é algo que eu me bati durante anos, eu fui presidente da Comissão de Jurisprudência durante uns 15 anos no tribunal, e me batia fortemente para a necessidade de ter o precedente. Eu dizia que a interpretação de uma súmula se faz pelos seus precedentes, que como uma síntese, muitas vezes, não se entende bem qual é a aplicação ideal para o caso em concreto. É por meio de seus precedentes que se vão, que vai melhor interpretar. O 620 diz,
as condições estabelecidas em acordo sempre prevalecerão sobre as convenções. Achei absolutamente acertado, embora quanto até a isso tenha tido crítica também. Ora, mas não é mesmo aí essa doutrina denominada de progressista que diz princípio da adequação setorial negociada? É exatamente isso. Ora, sabe muito melhor os trabalhadores de uma determinada empresa o que é melhor para eles do que o conjunto das empresas que compõem o Estado, que são as beneficiárias da convenção coletiva de trabalho. Então, achei de uma absoluta razoabilidade. A CLT dizia em sentido contrário, de 1943, porque na época sequer havia sindicatos e municípios, então a convenção coletiva tinha uma importância muito maior do que se tem hoje. De maneira que eu acho que a disposição foi acertada. De tudo isso que eu estou dizendo, pode-se pensar de que sou contra a classe trabalhadora, não, pelo contrário. Dito que, como diz o uruguaio Rafael Uriarte, o trabalhador não se despe da sua dignidade ao atravessar os portões da empresa. Há mesmo que ser respeitado como pessoa humana e como quem nós todos somos, de uma certa maneira, um dia. Porque sem ele, como diz Roberto Leal Amado, o salário não existe. O que existe é o trabalhador que o executa. Muito obrigado. Ministro, eu gostaria de agradecer as palavras de Vossa Excelência aqui. A palestra veio a brilhantar nosso evento e Vossa Excelência, com a perspicácia de mineiro de Muzambinho, tocou aqui num assunto que foi quase como falar em corda na casa de enforcado, porque a questão do intervalo dos motoristas de ônibus e cobradores, ela é uma questão que nos atormenta e traz problemas para o setor há muitos anos. Eu venho participando da negociação da convenção coletiva nos últimos 15 anos e sou testemunha de quanto esse assunto foi debatido na mesa de trabalho, quanto foi difícil obtermos a redução do intervalo e muito se contou para que isso ocorresse e as circunstâncias específicas do nosso trânsito, da realidade da nossa cidade e também do interesse dos trabalhadores que se sentiam na mesa, revelavam lá que o intervalo de 1 hora era quase uma punição para os empregados. E não se diga que aqui fosse uma negociação com o sindicato sem representatividade, porque o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte aqui é um dos sindicatos mais aguerridos de Minas e os debates e as greves marcaram época sempre nas relações sindicais aqui. E quero dizer que as palavras de Vossa Excelência na interpretação, elas significam um alento para a classe empresarial e também para a classe dos trabalhadores, que poderão ter a segurança de que, ao sentar à mesa e estabelecer o que entendem de melhor para ambas as partes, que vão ter esperança de que isso prevalecerá. Então, mais uma vez, agradecendo a Vossa Excelência o brilhantismo com que veio nos honrar na presença em nossa casa. Muito obrigado. Nós assistiremos agora à palestra As Mudanças no Direito Sindical. Para presidir os trabalhos, eu gostaria de convidar o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIENG, Dr. Osmânio Teixeira de Abreu, acompanhado do palestrante, Dr. Vitor Russomano Júnior. Bom dia para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a confiança, pela minha participação aqui, diante
Dr. Vitor Russumano, que é advogado conhecidíssimo. Ele nem sabe não, mas uma vez ele já defendeu a FIENG. Nós demos um recurso para ele. E defendeu no Supremo Tribunal Federal, que, como todos sabem, desculpe se tiver algum ministro, tem por princípio achar que a causa trabalhista é uma causa menor, que não precisa ser analisada por eles. Eu vivo repetindo isso. Agora estão mudando. E nós tivemos uma decisão aqui do nosso tribunal, que também foi mantida no TST, e eu não esqueço, na ocasião, que ele disse, e eu aprendi para sempre essa palavra, que a decisão do nosso tribunal era teratológica. E realmente assim era, e ele conseguiu mudar a causa. E a outra coisa que eu tenho de dizer é que, para mim, meu livro de cabeceira, quando eu era criança pequena, lá em Ubá, viu, doutor Júlio? Era a Consolidação Comentada de Mozart Vitor Russumano, que, por incrível que pareça, eu consulto até hoje, porque ela é muito antiga, tem termos que eu falo, o que diria o ministro do Trabalho, o que dizia o ministro do Trabalho naquele tempo. Então, eu estou convencido que nós estamos em muito boas mãos. Tenho certeza que a palestra dele vai agradar. E, principalmente, para mim, eu agradeço o convite, porque ele vai falar sobre um tema que todos vocês que me conhecem sabem que eu vivo todo dia, que é a negociação com o Sindicato de Trabalhadores, além de que representa também sindicatos de empregadores. Então, o tema é muito importante. Eu sou um gaúcho originário da planície, dos Pampas gaúchos. Estou há muitos anos, demasiados talvez, exilados no Planalto Central, em Brasília. Nunca alcancei. Tentarei fazê-lo, mas certamente sem êxito nessa oportunidade, alcançar a estatura das montanhas das Gerais e das alturas dos mineiros, com a sua experiência e competência. Utilizei já e anteriormente, com algumas reações e críticas, uma expressão, esquizofrenia, na jurisprudência trabalhista. Esquizofrenia exemplificada com a seguinte situação. Há um problema gravíssimo, enorme de segurança no país, no transporte de cargas, principalmente, e também de passageiros. Visando diminuir os índices, são estabelecidos vários critérios de proteção do trabalhador, inclusive, da carga e do veículo. Comboio, escolta armada, escolta por helicóptero, nos casos de transporte de celulares, equipamentos que fiscalizam por satélite e demonstram alguma anomalia na movimentação do veículo. E a Justiça do Trabalho passou a controverter em processos individuais se estes mecanismos que visam segurança, inclusive do trabalhador, teriam como consequência a exclusão do artigo 62 da CLT, ou seja, o trabalhador executa um serviço externo, o controle de horário é possível pelos mecanismos de segurança, portanto, ele tem direito ao horário extraordinário. Uma empresa, a maior empresa atacadista, situada em Minas Gerais, realiza um acordo coletivo, no qual o sindicato declara que aqueles mecanismos, métodos implantados pela empresa, com a concordância e ciência dos empregados, não implica controle de horário. É o sindicato que detém conhecimento das condições de trabalho, o reconhecimento de que não há controle de horário. E como se tratava de uma matéria controvertida em processos individuais, o acordo visou suplantar qualquer questionamento quanto ao tema e estabeleceu o seguinte:
Como a matéria é controvertida, há decisões judiciais num e no outro sentido, se estabelecerá uma solução harmônica, ou seja, aplica-se o artigo 62 e o empregado motorista receberá, de todo modo, 60 horas extras mensais, trabalhe ou não, além do horário regulamentar. Acordo coletivo. O Tribunal Superior do Trabalho afirma que este acordo coletivo é inválido, porque, não obstante elimine o questionamento quanto a uma determinada matéria, suplante e prejudique o ajuizamento de inúmeras reclamatórias trabalhistas, tenha a concordância e a validade afirmadas e reconhecidas pela entidade sindical. Este acordo contraria a legislação. Por quê? Porque na origem tem-se que normas, critérios, métodos de segurança implicam um controle da jornada e, portanto, horas extraordinárias, além daquelas deferidas. Isto é esquizofrenia, ou seja, verificar em determinada situação objeto de acordo coletivo, com conhecimento das partes, que há uma consequência jurídica que o invalida e que esta invalidade pode ser declarada em reclamatórias ajuizadas pelos diversos motoristas individualmente ou pelo próprio sindicato celebrante do acordo. E disso se extrai que norma de segurança implica a jornada de trabalho alterada e excluído qualquer limite. Mas, e eu me permito parcialmente divergir, lembrando de uma personagem da escritora francesa Ana Gavalda. Esta personagem, no leito de morte, diz e relembra o seguinte: eu peço escusas, a vermelhidão no olho não é porque eu esteja me transformando num vampiro em homenagem à presidência, mas é um problema ocular de origem desconhecida que quase me impediu de estar aqui. Estou contrariando ordens médicas. Mas este personagem disse, consigo ler: o que sobrou? Nada. Um mundo, um marido morto, uma filha prostituta e um neto que nunca vinha vê-la. Quantas preocupações, quantas lembranças. Era um rosário de pequenas misérias. O direito do trabalho não está no leito de morte. O direito do trabalho não nos lega pequenas misérias. O direito do trabalho, nos seus princípios fundamentais, subsiste. O direito do trabalho, nos seus direitos básicos, nos seus princípios históricos, permanece e assim deve ser. O que não é possível é aplicar e interpretar a legislação segundo critérios ideológicos que resultem ou na esquizofrenia referida ou na ampla desregulamentação conforme proposto por alguns. Há que se ter um meio termo, há que se ter a razoabilidade, com o conhecimento exato de todos os elementos fáticos controvertidos. O equilíbrio e a razoabilidade excludentes do critério ideológico. Vejam em que afeta, apenas para exemplo, a aplicação por doutrina ou ideologia de institutos do direito do trabalho, terceirização. A terceirização inicia-se com a vedação, pura e simples, súmula 256, sobre o princípio de fraude, exceto nos casos de limpeza e conservação e asseio e vigilância,
se o princípio da súmula era fraude, mas se essas atividades eram tratadas e disciplinadas legalmente, em relação a elas não se podia presumir a fraude. Por via de consequência, proibia-se a terceirização, exceto nos casos legalmente previstos. Mas a terceirização é um fato consumado e de nível internacional, inclusive. A jurisprudência do TST reflui para admiti-la, em algumas circunstâncias, súmula 331, e ao fazê-lo, para possibilitar a edição da súmula, ela introduz um conceito que é atividade fim e atividade meio. Este foi um conceito de compromisso que possibilitou cancelar a súmula 256, aprovar a 331 e disciplinar o Instituto da Terceirização. Esta terceirização, tida como fraudulenta e enfrentada por critérios ideológicos apenas, resulta em situações absurdas ou conclusões impertinentes. Vejam um caso concreto. Há uma empresa especializada em, literalmente, abrir buracos. É uma empresa multinacional, atua em 70 países e ela se destina a, em Minas, construção de estradas, a abrir o buraco, o túnel. Então, uma empresa construtora de estradas está realizando uma obra, detém-se com uma montanha, é necessário chamar pessoal especializado, máquinas específicas, lidar com explosivos, engenharia própria. Eles vêm, abrem o túnel e se retiram. Segundo o conceito da súmula 331, teríamos uma atividade fim, terceirização ilícita. Mas, se for verificar, esses empregados, porque altamente especializados, têm remuneração e condições de trabalho muito superiores àquela dos primarizados. Portanto, essas hipóteses têm que ser vistas em cada caso concreto e a partir do princípio de conhecimento pleno dos fatos e de equilíbrio e isenção doutrinária e ideológica, utilizando-se o conceito da razoabilidade. Esta razoabilidade, ela não é estranha sequer à jurisprudência do direito do trabalho, ou à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Vantuil Abdala mencionou o caso do BESC, Banco do Estado de Santa Catarina. Eu lhes digo e exemplifico com a jurisprudência do TST quanto a um banco estadual, o BEC, Banco do Estado do Ceará. Os bancos estaduais estavam, por problemas de corrupção, má gestão e ineficiência, quebrados, falidos. Foram, por isso mesmo, privatizados. Mas, como eles integravam a administração pública, eles tinham condições contratuais previstas até em regulamento, exorbitantes e que impediam a privatização. Por exemplo, o Banco BEC tinha uma cláusula no regulamento segundo a qual os empregados teriam direito a receber, a título de uma gratificação de balanço, 40% do lucro da empresa. Este regulamento foi revogado como requisito da privatização, o banco foi privatizado. Se nós aplicarmos ortodoxa e rigidamente o princípio do artigo 468 da CLT, é uma alteração ilícita, porque é prejudicial ao empregado. Vai-se na prática. E a partir do momento em que o TST teve esses fatos comprovados e prequestionados no acórdão regional, constatou-se que a empresa estava em extinção, sem condições de continuidade.
houve a continuidade da atividade, os empregos foram mantidos, os empregados, na verdade, embora tivessem em tese o direito àquela parcela, na prática não o tinham, porque o banco vinha de 2 décadas de prejuízo e após a privatização passaram a ter lucro, a ser divididos entre eles, não no percentual de 40%, mas de 1%. Resultado, a alteração na prática foi benéfica para o empregado. E o Tribunal Superior do Trabalho, atento a estas circunstâncias, fixou, trata-se efetivamente de uma alteração regulamentar, mas na prática verifica-se como necessária e o resultado final como benéfico para o grupo de trabalhadores, essa alteração contratual regulamentar foi lícita. O que se propugna, e há casos sim na jurisprudência, é de que este equilíbrio, esta razoabilidade, este bom senso, este atentar para as circunstâncias fáticas, seja utilizado ao se fixar isto que acabamos de ver na jurisprudência do TST. Opiniões pessoais, pareceres individuais, neste momento, são até mesmo prematuros. Para se fixar as consequências e principalmente o alcance da reforma, denominada reforma trabalhista, seria o caso, e realizar até mesmo este evento, seria o caso talvez de aguardar alguns anos ou meses pelo menos. Por quê? Porque quem definirá o que é válido ou não, o que é possível ou não, o que é constitucional ou não, será o Tribunal Superior do Trabalho e, em último nível, o Supremo Tribunal Federal. As reformas propostas, pode-se discutir o alcance do artigo 611. Pode-se tratar das suas inúmeras e diversas disposições. Mas ele parte de um caput, e este caput vai enfrentar a jurisprudência que nos meios midiáticos e entre magistrados da Justiça do Trabalho já se diz que haverá uma jurisprudência de resistência, ou seja, por critérios e aspectos não apenas técnicos, mas ideológicos, já se propugna o que? Enfrentar, diminuir ou até eliminar alcances das medidas que estão a reforma trabalhista em nível legal ordinário e não constitucional. Evidentemente, quando o artigo 617, no caput, assevera a prevalência do legislado, do contratado sobre o legislado, isto vai implicar controvérsia, reclamatórias no âmbito da Justiça do Trabalho sobre a constitucionalidade ou não do caput, o que prejudica todas as alíneas ou ínteres. Os processos se multiplicarão. O assunto não está encerrado. Quem vai definir o alcance da reforma trabalhista é o Tribunal Superior do Trabalho e o STF. E lembrem os colegas, nós estamos numa fase, inclusive, de alteração no sistema jurídico. Estamos nos aproximando gradativamente mais do sistema dos precedentes da Common Law, em que há jurisprudência, inclusive, com efeito vinculante e generalizado. Esta jurisprudência, que será construída em cima da validade ou não e do próprio conteúdo dos dispositivos, esta jurisprudência terá um efeito vinculante e generalizado. E ela será construída por um aspecto técnico, por um aspecto mais do que doutrinário e ideológico, que o que se propugna, quase um apelo que se faz,
é que ela seja analisada sob a ótica da razoabilidade, do equilíbrio, do bom senso, dos interesses nacionais e não por um critério ideológico que resulta em situações absurdas. Na legislação trabalhista, sempre detectei a existência de duas ausências absolutas. Não havia na legislação um mecanismo, um critério de mérito e de produtividade. O empregador tinha extrema dificuldade em estabelecer critérios, programas para mérito e produtividade, porque havia sempre o risco da equiparação ou isonomia. Em muitas atividades, crescentemente, quase impossível demonstrar a diferença de quantitativa ou qualitativa entre os serviços prestados. Esta possibilidade é aumentada ou introduzida via negociação coletiva. E esta deve ser a oportunidade para que este erro, este equívoco, esta inadaptação da legislação trabalhista brasileira seja eliminado. É na negociação coletiva com os sindicatos, os empregadores introduzirem os mecanismos de produtividade e mérito. Há um caso interessante. Numa universidade americana, separaram-se professores e alunos em dois grupos. Em um grupo, os alunos tinham professores que tinham essa evolução salarial por antiguidade, burocraticamente. No outro grupo, havia alunos que tinham professores avaliados e que tinham melhorias salariais a partir das avaliações. Após 2 ou 3 anos desta circunstância, avaliaram-se os professores. Quais são aqueles que tiveram maior evolução? Os avaliados. Avaliaram-se os alunos. Quais são aqueles que tiveram maior aproveitamento? Os que avaliavam. Porque tinham melhores professores. Fala-se em avaliação nesse país, é um Deus nos acuda, é um absurdo. Mérito e produtividade. Equilíbrio e bom senso, sem questionamentos ideológicos. Há um problema, há uma dificuldade. Esta clivagem leva a divergências, modificações, a situações absurdas. Vejam, por exemplo, o que se quer evitar e o que se tem que evitar. Um instrumento coletivo disciplina horas in itinere. O empregado terá direito às horas in itinere ou não, horas de transporte. Há uma controvérsia geral no âmbito de uma categoria para definir se estão presentes ou não os requisitos das horas de transporte. Realiza-se um instrumento coletivo. O instrumento coletivo estabelece o direito limitado, digamos, a 1 hora de transporte. O TST passa a julgar a validade ou não da cláusula coletiva em milhares de processos individuais, porque é instrumento coletivo, impugnável por trabalhadores individualmente, e o resultado é: a cláusula é válida ou inválida. Como a cláusula é válida ou inválida? Sim, dependerá de se ela observa ou não a razoabilidade. E qual é a razoabilidade? É se o período deferido é igual ou superior a 50% do horário transportado. Se o empregado, no caso, teria direito a 2 horas e 5 minutos, a cláusula coletiva é inválida. Mas então tem-se a seguinte situação: uma cláusula coletiva é válida ou inválida segundo análises individuais. A cláusula é coletiva,
Mas a situação individual, que é variável, porque os trabalhadores têm, evidentemente, condições diferentes, até quanto à distância do local de trabalho, essa mesma cláusula é válida ou inválida. O que não é possível é, neste momento, simplesmente olvidarmos os questionamentos que virão e surgirão em relação aos quais o apelo feito é segundo os critérios mencionados anteriormente. A jurisprudência, quando ela é orientada por outros elementos que não técnicos, está resultando na multiplicação de processos. Multiplicam-se os processos e a Justiça do Trabalho, num círculo vicioso, reage ao número de processos e passa a suprimir atos e recursos e oportunidades de atuação das partes. Tivemos um exemplo concreto na súmula 124, uma cláusula coletiva que teve vigência há mais de 20 anos, nunca controvertida. O TST abruptamente altera a súmula 124. Surge o questionamento que resultou em aproximadamente 1 milhão de reclamatórias trabalhistas, por uma alteração na jurisprudência do TST, e que agora retornou à iniciativa anterior para fixar que aquela cláusula coletiva não afetava a súmula e a própria súmula foi afetada. E, finalmente, para concluir, vamos para um outro exemplo. As horas de transporte interno. Empresa havia, na sua unidade de produção, havia um programa em que incentivava o empregado a parar na portaria mais distante. A empresa lhe dava um par de tênis e dizia: pare no local mais distante, ponha o tênis, vá caminhar que vai lhe fazer bem para a saúde. Resultado, condenado ao pagamento de horas extras, porque com isto ultrapassou os 5 minutos de tolerância. Ou uma empresa têxtil, concluindo, tolerância extrema, ou uma empresa têxtil que enfrenta a concorrência internacional de produtos chineses que chegam ao porto brasileiro a um custo de 40% daquele que é o custo de produção da indústria têxtil brasileira. Ela concede alimentação gratuita e farta aos seus empregados, não obstante a dificuldade econômica que ela não pode sozinha enfrentar, porque é concorrência internacional. Sabem qual é o resultado? Horas extraordinárias. O empregador concedeu alimentação gratuita. Esta é uma empresa do Nordeste, é a única alimentação com este nome que o empregado faz durante o dia, e o empregador se vê penalizado porque concedeu alimentação a pagar horas extras, porque o empregado permaneceu mais do que 5 minutos entre a portaria e o local de trabalho destinado à alimentação. Isto é o que se tem que evitar e o que se espera seja evitado. Não se trata de uma desregulamentação do direito do trabalho. O direito do trabalho não está no leito de morte, mas ele tem que ser flexibilizado e adaptado, modernizado, aplicado segundo a realidade atual, e não uma realidade de quase um século atrás. Mas, ao fazê-lo, tem-se que encontrar o negociador, que é o trabalhador, habilitado, com informação e principalmente o sindicato. Esta reforma deve vir acoplada a uma reforma da organização sindical, para que o sindicato tenha eliminada, principalmente, como referiu o ministro Vantuil Abdala, eliminado o monossindicalismo obrigatório, para que ele tenha legitimidade, representatividade. E o fazendo, ele dará autenticidade aos instrumentos coletivos. Um sindicato representativo, legítimo, que, com conhecimento dos fatos, ele realiza um instrumento coletivo.
Esse instrumento coletivo é interpretado, analisado, julgado na sua validade ou eficácia, ou até mesmo constitucionalidade, por um magistrado com conhecimento das circunstâncias fáticas e que atuará por um critério de princípios que são mantidos no direito do trabalho, mas não ideológicos, sequer doutrinários em sentido extremado, mas com equilíbrio, razoabilidade e bom senso. Se assim for feito, a reforma trabalhista, aí sim, ela implicará e significará um instrumento de produtividade, de mérito e de valorização dos trabalhadores. Esta é a única possibilidade, este é o único caminho. Muito obrigado. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua palestra. Eu já agradeço em nome da casa a sua participação e vou dizer só duas coisas que eu não estou autorizado a dizer, mas o Estatuto do Idoso me garante alguns privilégios. O que o senhor falou, que também o ministro Antônio Abdala, e eu estou falando privilégio para dizer para os meus colegas advogados. Todo mundo sabe quem vai decidir, ao fim e ao cabo, é TST e STF, em última análise. Acho que vai chegar a essas causas. Lembrar, porque eu discuto muito com os advogados, que nós temos de ter uma cautela muito grande ao orientar os nossos clientes. Porque, com aquela frase do interior mineiro, não vá com muita sede ao pote. Porque esta lei, como nós sabemos, foi muito bem citada, tem várias interpretações, e depende principalmente isso, da razoabilidade. É só para lembrar para todo mundo, e infelizmente o advogado tem de orientar, ele não pode falar com o cliente que vai esperar 6 meses, né? O cliente pergunta, tem de falar. Mas é essa cautela que eu tenho pedido a todo mundo, para evitar que, ao invés da reforma, dar o que nós queremos, que é tranquilidade jurídica, segurança jurídica, ela pode transformar num criador de passivo trabalhista. E, no mais, eu acho que é excelente a sua palestra e agradeço em nome da casa a sua presença. Obrigado.